Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, motivo de muita alegria poder estar juntamente com os irmãos nesta madrugada, aonde o Senhor nos proporcionou o privilégio de poder adorar e bendizer ao seu nome. Queridos irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15, 16 e o verso de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15, 16 e o verso de número 17. Quantos irmãos procura, quero aqui externar meus agradecimentos, primeiramente a Deus pela oportunidade que nos é concedida de estarmos nesta madrugada para adorar e bendizer ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Louvar a Deus pela vida do irmão Júnior, da sua família. Que Deus em Cristo te abençoe com todas as bênçãos dos céus. Pela vida do nosso amigo Joacir, que Deus em Cristo Jesus abençoe com todas as bênçãos do céu. Louvar a Deus pela vida do nosso amigo e companheiro, irmão Emanuel. Que Deus abençoe, te dê graça, sabedoria e visão espiritual. Estamos juntos para guerrear contra as potestades do inferno, para que a glória de Deus seja manifestada cada vez mais. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês que estão presentes nesta noite. Aleluia. Quantos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15 ao verso de número 17, que diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Queridos irmãos, podeis tomar os vossos assentos. Atos dos Apóstolos desenvolve um esboço traçado da vida de Jesus e da vida da igreja primitiva. O livro de Atos é a continuidade do evangelho que, segundo escreveu o evangelista Lucas. Lucas, em sua dupla obra, tem o objetivo de trazer para nós um relato coordenado da história de Jesus e da vida da igreja primitiva. No primeiro volume, Lucas vem trazendo detalhes riquíssimos acerca da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele narra dizendo acerca do nascimento, do crescimento, do ministério, do sofrimento, da morte e ressurreição de Cristo, o nosso Senhor. Já no livro de Atos dos Apóstolos, ele vem dizendo acerca de tudo aquilo que o Senhor não só começou a fazer, mas também a ensinar.
Lucas registra acerca do período em que Jesus ele ressuscita dentre os mortos e aparece para os seus discípulos e fica por um período de 40 dias e 40 noites sobre a face da terra, trazendo instruções sobre a vida dos seus apóstolos, para que eles continuassem a obra que Jesus começou, lembrando que Jesus havia dado uma ordem imperativa sobre a vida dos seus apóstolos, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê será condenado. É lindo porque Lucas vem escrevendo uma história linda acerca da vida da igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva. Parece que eu vejo aqui que Lucas está escrevendo coisas que ele não vivenciou, porque Lucas ele não andou com Jesus, ele não caminhou com Jesus, ele não viu os milagres extraordinários que Jesus havia feito sobre a face da terra. Lucas não sentou para aprender os ensinamentos, os sermões que Jesus havia feito sobre a face da terra. Porém Lucas, como um bom historiador, ele vai buscar fontes informativas acerca da história de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Lucas escreve um evangelho cheio de riqueza, cheio de conteúdo da história de Jesus, e traz sobre a nossa vida, no livro de Atos dos Apóstolos, a obra que Jesus não só começou a fazer, mas também a ensinar. Parece que eu vejo Lucas escrevendo e Jesus dizendo para os seus discípulos: ficai sobre a cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus aqui estava dizendo para os seus apóstolos: vocês têm que ficar em Jerusalém. Por que, pregador? Porque Jerusalém é a terra da promessa, Jerusalém é terra de quem ora, Jerusalém é terra de quem adora, Jerusalém é terra de quem tem comunhão com o céu. É por isso que Jesus está dizendo: ficai sobre a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque os discípulos haviam andado com Jesus, caminhado com Jesus, aprendido com Jesus, porém aqui eles têm conhecimento, eles sabem muitas coisas, mas está faltando alguma coisa sobre a sua vida, que é poder do alto, que é poder do Espírito Santo, que é autoridade divina sobre a sua vida. Até porque Jesus estava com ele, e enquanto Jesus estava com eles, eles não precisavam tanto desta autoridade, mas agora Jesus está sendo o assunto ao céu. Ou seja, enquanto Jesus está sendo assunto ao céu, o Espírito Santo vai ter que descer para a terra, porque ele havia dito que não haveria de deixar os seus discípulos desamparados, órfãos, mas iria enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto divino, para poder estar com a igreja, com os discípulos do Senhor. Era como se Jesus dissesse: eu vou voltar para casa, eu vou voltar para o Pai, eu vou voltar para as mansões celestial, mas eu vou enviar o meu amigo Consolador, que estará contigo nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, nos momentos de solidão. Ele não vai te abandonar, ele vai estar contigo, te consolando, te confortando, te ajudando
ajudando. Sabe por quê? Porque Ele é a mesma coisa que mim. É Jesus dizendo: eu não vou deixar a minha igreja só. Eu vou enviar o Paracleto divino. Eu vou ajudar, eu vou ajuntar e eu vou abençoar cada vez mais a vida da minha igreja sobre a face da terra. E isso é lindo, porque aqui nós temos que Jesus, ao dar a ordem para eles ficar na cidade de Jerusalém, eles recebem e obedecem o mandamento de Jesus sobre a sua vida. E enquanto eles estão em Jerusalém, orando, buscando a presença do Senhor, clamando pela graça divina, pelo Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida, estão vivendo uma vida de oração, buscando a presença do Pai, porque é crente que quer ser vitorioso, ele não cessa de orar, ele não cessa de buscar, ele não cessa de falar com o Pai. Então os discípulos do Senhor, juntamente com a igreja, está orando porque Jesus havia feito uma promessa. Está orando por quê? Porque quem fez a promessa não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quem fez a promessa é fiel para cumprir aquilo que ele falou. E a Bíblia nos diz que então ele, chorando, o Espírito Santo do Senhor desceu sobre a vida deles. Naquele dia a terra foi impactada como grande evento do Pentecoste, que todos começaram a falar em línguas de fogo sobre a face daquele lugar aonde estava. O que era isso, pregador? Era Jesus dizendo: eu prometi para a minha igreja que não me iria deixar eles sofram sobre a face da terra, e eu estou cumprindo, porque eu estou enviando o Paracleto divino, o Espírito Santo, para estar com eles. É lindo, porque nós temos aqui que depois que eles receberam o Espírito Santo do Senhor, eles receberam autoridade, eles receberam poder, eles receberam ousadia, e tudo isso revolucionou a vida da igreja naquele dia. Por quê? Porque eles começaram a sair pelas ruas e pregar o Evangelho de Jesus a tempo e a fora de tempo. A história nos conta que São Apóstolo Pedro, depois que recebeu o batismo com o Espírito Santo, saiu pelas praças das ruas de Jerusalém pregando o Evangelho, e a Bíblia conta que foram quase 3.000 almas que levantaram a mão e reconheceram o seu pecado e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O que é isso? É o poder do Espírito Santo capacitando a igreja, que todos os dias crescia. E é lindo, porque a igreja crescia por causa de um conjunto, uma vida de oração, uma vida de visão e uma vida de união que eles tinham. Era por isso que a igreja crescia dia após dia sobre a face da terra. Eu tenho uma notícia para dizer para você aqui nessa noite: se nós continuarmos com uma vida de união, a igreja do Senhor neste lugar vai começar a crescer, vai começar a multiplicar, vai começar a frutificar sobre a face da terra, porque o dono da igreja é Deus, quem opera é Deus, quem fala é Deus, e quem age é Deus também sobre a vida do povo da igreja do Senhor, sobre a face da terra. O Enivan foi só o primeiro, mas vai ter muito mais, assim como o Enivan, porque a
igreja crescia de uma forma tão linda, tão extraordinária, que eles tiveram que separar homens para o ministério, cheios do Espírito Santo. Estevão, Procório, Parmena, Nicolau, Nicanor, Timão e Felipe, homens cheios do Espírito Santo, para cuidar da obra do Senhor e fazer a ação social, cuidando dos órfãos e da viúva, porque a igreja crescia. E enquanto está acontecendo o crescimento, tem que ter um ajustamento, um ajuntamento e uma separação para cada função dentro da igreja. Ou seja, Jesus está dizendo: enquanto tiver união, enquanto estiver unido, enquanto estiver no mesmo propósito, enquanto estiver fazendo a minha vontade, a minha igreja vai crescer de uma forma tão extraordinária que o diabo vai bater o focinho no chão com raiva, dizendo: eu não sei o que está acontecendo, mas nós vamos dizer é que Deus está com as mãos sobre a nossa vida e nós estamos unidos na obra de Deus. Arabaia, Sukenaia, Sefia, Okenarabaia. Deus está presente nesta reunião. Este lugar foi marcado pela presença de Deus. O Espírito Santo do Senhor está na casa. Se você veio aqui para adorar, não perca a oportunidade. Abra a tua boca, dá o teu melhor glória, adora Jesus, porque Ele está presente nesta reunião. Tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo de Deus sobre a nossa vida. É para quem veio para adorar, é para quem quer ter uma vida de comunhão, é para quem quer ter uma vida de união, é para quem quer andar de braçada na presença do Senhor, é para quem veio dizendo: eu não estou preocupado com o que vão falar, eu vou abrir a minha boca, eu vou dar glória, eu vou adorar ao nome de Jesus de Nazaré, porque Ele é fiel para cumprir sobre a nossa vida. Mas não se espante, porque pregador, porque todo crescimento tem que enfrentar obstáculos, tem que passar pelas dificuldades. E tem uma coisa: todo aquele que é chamado por Deus, toda obra que Deus levanta, tem que passar pelas intempéries da vida. E não bastará isso, tem que se deparar com aqueles que se levantam contra a obra, porque não gosta, porque assim tem gente que não faz e ainda quer parar quem faz, tem gente que não quer e ainda quer parar quem quer. Mas Deus nesta noite está dizendo: não tem para Sambalate, não tem para Tobias aqui não, porque o povo está unido, e quem está unido, as portas do inferno não prevalecerão contra a obra do Senhor. Cadê quem crê nesta palavra? Quem acredita nesta palavra? Porque Jesus está aqui por intermédio da palavra nesta noite, garantindo vitória sobre a nossa vida. É pregar o evangelho, mas tem que suportar as dificuldades, tem que suportar as pedradas, tem que aguentar o rochedo. E não se assuste, porque muitas das vezes nós falamos assim, é de alguém de longe, mas às vezes é alguém que está dentro, que começa a se levantar contra a obra do Senhor. Mas Deus está dizendo: pode se levantar, mas a obra que eu levantei, a obra que eu ajustei, a obra que eu tenho promessa, o diabo não tem poder para parar o
crescimento da igreja. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Eu vou impetrar uma bênção sobre a tua vida e sobre este lugar. Vai começar a crescer. Vai vir gente de perto e de longe, mas vai começar a crescer, porque Deus está me dizendo nesta madrugada: eu estou no controle, eu estou no controle, eu estou dando crescimento. Vai prosperar. Vai prosperar a obra que Deus tem sobre este lugar. Eu me lembro da história de Estevão, porque ele era cheio do Espírito Santo, e a Bíblia nos conta que Estevão pregava a palavra do Senhor por todos os lugares de Jerusalém. Por cada rua que Estevão pregava, ele anunciava o Evangelho. E tenho, porém, quem ouvia a mensagem de Estevão não se conseguia se conter, porque quem tem o Espírito Santo salva a alma, vai chorar. O homem se arrepende, entende que está longe da presença do Senhor, mas toda a pregação vai trazer sobre a vida a perseguição. E foi isso que Estevão começou a viver. Foi começando a ser perseguido, a ponto que os homens que começaram a ouvir Estevão pregando a palavra, colocaram as mãos sobre o ouvido para não ouvir a mensagem que Estevão pregava. Por que, pregador? Porque é impossível ouvir a palavra de alguém que tem o Espírito Santo e não se converter dos seus maus, do seu pecado. Mas Estevão, mesmo assim, ele continuou pregando. Chamaram Estevão, fizeram uma reunião, bateram uma sentença, decretaram algo sobre a vida de Estevão. O que foi decretado para ele, pregador? Para Estevão parar de pregar, sair da cidade, não entrar mais nas praças públicas, nem para dentro de uma prisão, cair dentro de um cárcere. Não, a sentença que deram para a vida de Estevão é que se ele não parasse de pregar, ele seria apedrejado até a morte em praça pública, para que todos que vissem o diácono Estevão sendo apedrejado dissesse assim: Luiz Paulo, eu vou parar de pregar o Evangelho, porque o que está acontecendo com Estevão vai acontecer comigo também. Mas eu acho lindo que eles pegaram um diácono cheio do Espírito Santo, que estava dizendo: não importa a calúnia, não importa as pedradas, o que importa é que eu vou pregar, eu vou pregar, eu vou pregar, eu vou pregar o Evangelho do meu Jesus. Porque para minha honra morrer por ele, porque um dia ele morreu por mim na cruz do Calvário, e para mim também é uma honra morrer pelo meu Senhor. Podem atirar pedra contra a minha vida, pode me matar em praça pública, eu não tenho medo. Quem sabe Estevão dizia assim: o meu corpo pode até ser tombado aqui na terra, mas ele vai ser levantado no céu. E é lindo isso daqui. Por que, pregador? Porque Estevão foi um dos únicos pregadores que, quando estava padecendo, morrendo, indo, suspirando, o céu se abriu sobre a vida dele. Era como se Deus estava dizendo: eu estou confirmando a sua
tua passagem, Estevão, aqui para cima, parece que eu vejo Jesus assentado à destra do Pai e batendo no ombro do Pai, dizendo: ei Pai, olha aqui, eu preciso dizer algo para o Senhor. E Deus olhando para Jesus e falando: fala, meu filho. Pai, lembra que eu desci lá na terra. Pai, lembra que eu fui humilhado. Pai, lembra que eu morri. Pai, lembra que eu entreguei a minha vida pela vida deles lá. E Deus dizendo: sim, meu filho, eu lembro sim. E Jesus dizendo: então, valeu a pena, Pai. Olha lá, Estevão está sendo caluniado, mas não está negando o meu nome. Olha lá, Estevão está sendo apedrejado, mas não está negando o meu nome. Olha lá, Estevão está morrendo, mas não está negando o meu nome. Ei, Pai, dá licença, porque eu preciso dizer: ei, Estevão, vem aqui para cima, porque se aí embaixo, se aí na terra te rejeitaram, o céu tem guarita, a porta do céu está aberta. Vem, Estevão, vem, Estevão, vem, Estevão, vem, Estevão, vem, porque os céus te recebem. Oh, Rabai, Açuquenai, Acefia, Harabandori, que Açuquenai, Acefia. Rejeitaram Estevão aqui na terra, mas o céu aceitou Estevão lá em cima. O homem desprezou Estevão aqui na terra, mas o Filho de Deus falou: vem pra cá, porque aqui tem estalagem pra você. Não quiseram Estevão aqui na terra, mas o céu estava até babando, dizendo: vem, porque tu és cheio do Espírito Santo. Pode vir pra cá, Estevão, porque os céus estão abertos sobre a sua vida. Levanta a tua mão nesta noite, porque eu tenho algo de Deus para te dizer. Suporta as calúnias, suporta as pedradas, suporta as aflições. Porque Deus está dizendo: ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, ninguém atira pedra em quem não tem o Espírito Santo, ninguém atira pedra, porque Deus está usando. E tem uma coisa: quanto mais pedrada, mais Deus te usa. Quanto mais calúnia, mais Deus te usa. Quanto mais pedrada, mais Deus te usa. Foi debaixo de pedrada que Estevão viu os céus abertos. Foi debaixo de pedrada que Estevão pregou as melhores mensagens da sua vida, pegando a mensagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vai ser debaixo de pedrada que você vai pregar as melhores mensagens da sua vida. Só quem acredita adora o nome de Jesus de Nazaré. Oh, Rabai, Açuquenaia. Isso aqui mexe com o meu coração, porque foi através da vida de Estevão que a história de Paulo vai entrar em cena. Porque a Bíblia nos conta que Paulo, ele havia consentido no martírio de Estevão. Então Paulo, olhando para Estevão sendo apedrejado, Paulo vendo aquela cena, as vestes de Estevão toda ensanguentada, um ponto de interrogação soou na cabeça do apóstolo Paulo, que ainda conhecido como Saulo de Tarso. Então ele começa a pensar: quem é esse homem que foi caluniado, mas não negou a sua fé? Quem é esse homem que foi apedrejado e perdeu a sua vida, mas não negou a sua fé? Um ponto de interrogação soando na cabeça do apóstolo Paulo naquele momento. E não bastara isso, alguém pega as vestes de Estevão toda ensanguentada e lança aos pés de Saulo de Tarso. Ele começa a se perguntar: quem é esse homem que não
não negou a sua fé por onde ele passou. Mas a Bíblia nos conta que mesmo assim Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, e ele vai diante dos magistrados da sua época. Ele pega uma carta em branca, ele pega uma carta de extradição para poder sair de Jerusalém e ir até a cidade de Damasco, prender e matar a todos que invocam o nome do Senhor Jesus, porque ele não aceitava a anunciação de um Cristo que foi morto pelas mãos de homem. Ele não aceitava alguém que pregasse uma história, um evangelho, uma crença que não fosse a de César. Quem é este homem? Ele não estava aceitando. É por isso que ele recebe as cartas, ele vai em busca pedindo as cartas para prender e matar a todos que invocam o nome do Senhor Jesus. A história nos conta que por onde ele passava, ele arrastava crianças e mulheres presas novamente para Jerusalém, por causa da ira que ele tem no seu coração, o furor que ele tem sobre a sua vida contra os cristãos que anunciam o evangelho de Jesus. Mas eu acho lindo que Paulo não sabia que o povo que ele estava mexendo era um povo que tinha alguém que zelava pela vida dele, era um povo que tinha um pastor, era um povo que tinha um Deus, era um povo que tinha alguém que dizia: não toca no meu povo, porque senão vai se levantar, porque senão vai se ver comigo. Era Jesus dizendo: eu não aceito mexer com o meu povo. Jesus é pastor da igreja. Lembra o que o pastor Davi fez com o urso e com o leão, quando ele veio tentar pegar as ovelhas dos pastos do seu pai? Ele matou por quê? Porque ele era pastor. Ou seja, todo pastor zela pela vida da sua ovelha, todo pastor cuida da vida da sua ovelha, todo pastor tem cuidado com a vida da sua ovelha. Então Jesus falou: ei Saulo, a partir de hoje eu acabo com a sua gracinha. A partir de hoje tu vai ver o quanto é duro recalcitrar contra os agrilhões. A partir de hoje a história se volta contra você. Por que, Senhor? Porque a partir de hoje é Saulo que vai padecer pelo evangelho de Jesus. Por que, pregador? Porque Saulo é escolhido, Saulo é chamado, Saulo Deus tem promessa, é desde o ventre da sua mãe. Pode perseguir, pode matar, pode caluniar, mas o anzol de Jesus está sendo puxado sobre a vida de Saulo. E é lindo porque ele está com tropa para subir para a cidade de Damasco, para prender a todos que invocam o nome do Senhor. Ele está indo para prender, só que ele não tem conhecimento que Jesus vai se apresentar sobre a vida dele, porque Jesus tem um encontro marcado sobre a vida de Saulo. Jesus nunca chega por acaso na vida de alguém. Nunca nenhum trabalho é aberto na casa de alguém por acaso. Jesus tem uma obra, Jesus tem um porquê, Jesus tem um chamado. Lembra da mulher samaritana? Jesus vai ter um encontro com ela diante do poço. Só que para Jesus ter um encontro com ela, Jesus está dizendo para os discípulos ir para as cidades, para as aldeias, comprar comida. Por quê? Porque Jesus quer ter
não particular com aquela mulher. Jesus quer falar com ela só. A mulher vai colocar várias barreiras, inclusive o Belém, que existia entre os judeus e os samaritanos, mas Jesus não estava preocupado com aquilo. Jesus estava dizendo: eu vim porque eu sou pastor, eu vim porque eu tenho um chamado na tua vida, eu vim porque eu te escolhi, eu vim porque você é minha, eu vim porque você é meu. Não importa o que você está pensando, acreditando ou dizendo, se for preciso para salvar uma alma, eu quebro o protocolo, mas eu trago para a minha presença. Eu trago para a minha presença. E é lindo porque nós vemos aqui que Saulo está indo perseguir a igreja. Só que Jesus vai se apresentar sobre a vida de Saulo em uma luz radiante, uma luz iluminante, uma luz sobre a vida dele, que ele vai cair prostrado ao chão, porém ele fica cego. Por quê? Porque a glória de Deus é linda, e homem nenhum consegue ver a glória de Deus e ficar de pé. Saulo ele vai ter consequências ao olhar para a luz. Então Jesus está falando com ele: Saulo, por que você está me perseguindo? Ou por que você me persegue? Só que naquele instante, Saulo que é perseguidor, Saulo que tem ira no seu coração, Saulo que está como uma fera selvagem, bramando para pegar a sua presa, ele está entendendo que quem está falando com ele não é homem comum, não é homem que tem reino estabelecido na terra, não é homem que está tendo o seu poder sobre a face da terra comum, mas ele entende que quem está falando com ele é alguém que é maior do que o governo de Roma, é alguém que é maior do que os impérios da terra, é alguém que tem poder sobre todas as coisas. Paulo está entendendo isso. Então a conversa de Saulo naquele momento, ele muda. Por quê? Porque Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele entende que quem está falando com ele é alguém que o conhece. Por que, pregador? Porque a cultura judaica dizia que quando um judeu chegasse na casa do outro judeu e chamasse o judeu por 2 vezes pelo nome, ele estava dizendo: eu te conheço por dentro e eu também te conheço por fora. Então Saulo entende que quem está falando com ele é alguém que o conhece por dentro, mas é alguém que conhece por fora, sabe tudo sobre a vida de Saulo. Então Saulo começa a dizer: quem é Senhor? Quem é Senhor? Aí Jesus se apresenta para ele: eu sou Jesus a quem tu persegue. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Era Jesus dizendo: você não persegue o cristão, você persegue a mim. Você não persegue a igreja, você persegue a mim. Para todo perseguidor tenho Jesus para mudar a sua história e para fazer você voltar à vontade do Senhor, porque Deus é quem vela pela igreja na terra. Só que é lindo, porque enquanto Jesus está falando com Saulo, ele vai até diante da casa de Ananias, e a Bíblia diz que Ananias está orando, e em oração Ananias vê que Jesus está